Senhor Falcão, grande. Como é que você tá? Tô bem, graças a Deus. E obrigado aqui pela oportunidade, né? De estar aqui mais uma vez. Sempre. Virou brother agora. Tem que, de mês em mês tem que bater um papo. Tamo junto, isso aí. Cara, como é que você tá? Você tava falando pra mim que parece que você vai lutar em abril. Eu até falei, então nem fala, vamos falar direto na resenha pra gente. Como é que tá? Tô bem. Eu assinei depois da minha derrota na Alemanha, eu assinei com um novo manager, né? Troquei de equipe, tudinho. Saí da Top Rank que eu tava, fui pra uma empresa no Limite da Espanha, né? O meu manager também é da Espanha, Eric Alonso, um ex-campeão mundial. E o cara vem trabalhando um projeto novo. Tá previsto aí de eu lutar em abril, né? Fazer minha primeira luta com ele em abril. Deu fazer esse ano 3 lutas. E a última luta é em dezembro, valendo já um cinturão do mundo, hein? Cara, que massa! E eu recebi uma proposta, né, da Alemanha, valendo cinturão mundial. Só que aí eu botei meu manager para conversar tudinho, só que os caras queriam pagar a merreca. Eu falei, meu amigo, eu não vou voltar na Alemanha, os caras pagando merreca para lutar na casa do adversário, né? Eu sei que é um cinturão mundial, mas não vale a pena o valor que eles querem pagar. Exato. E aí ele me ligou e falou, Esquiva, eu também concordo com você, eu acho que não vale a pena. Acho melhor a gente seguir o nosso plano aqui, fazer 3 lutas e depois tentar um cinturão ali nos Estados Unidos, tal, você lutou sempre ali, seria melhor. Eu falei, não, beleza então. E vamos seguir o mesmo caminho dele aqui, que ele tá planejando. Exatamente, muito legal. É isso aí, a gente vai ficar de olho. A hora que tiver marcado mesmo, um pouquinho antes da luta, vamos voltar pra falar tudo. Bota uma foto do cara ali, a gente fica falando mal dele aqui é parceiro. Não, eu te aviso tudinho, aí nós chegamos pra poder gravar, falar sobre o adversário, falar sobre a luta, local, tudinho. Eu quero saber o seguinte, eu quero saber se tu tá tão ansioso quanto eu pra ver o que vai acontecer sábado com essa luta do Bambam aí, cara. Ai, que vergonha. Na verdade, eu já sei o que vai acontecer, pô. Não tem como dar outra coisa, não tem, tá ligado? Não tem. É uma coisa tipo assim, o Bambam ganhar do Popó é difícil pra caralho. Não existe chance. Você que acompanha o mundo da luta, você sabe como é que é um cara que nunca lutou boxe e um cara que é experiente no boxe, subir no ringue, é um em um milhão, é igual eu ganhar na Mega Sena que não jogo, tá ligado? Como que eu vou ganhar? Eu não jogo na Mega Sena, como que eu vou ganhar? Tá isso aí. Mas, não tem... cara, essa luta tá fora, tá todo mundo falando, em qualquer lugar que eu vou, velho, a galera pergunta, o que você acha? Quem ganha, você acha? Eu falei, porra, é uma pergunta meio idiota, tá ligado? Eu acho. Quem ganha? Mas se um soco do Bambam acertar o Popó? Eu falei, porra, primeiro, eu acho que não acerta, tá? Porque o Popó é muito rápido e tal. Mesmo até acerta, né? Mas acertar um soco e nocautear com um soco é outra coisa. Acertar, vai acertar. Claro. Eu falei ainda, e se acertar, não vai fazer nada. Pode receber Exatamente. A conversa era eu falei, até eu acerto um soco no Popó se eu for lá lutar com ele. Eu vou acertar ele vai me acertar 150 e a luta vai acabar. Aí a galera o negócio não é acertar, né? Mas a galera fala, mas o Bambam é forte e tal. Eu falei, cara, a força dele é uma força de levantar peso, supino, 100 quilos no supino, né? Não é uma força de um golpe. Ele não sabe jogar um golpe com força. Ele não sabe girar o tronco, dar um jab direto, encaixar um golpe de encontro. Não sabe. O Popó sabe isso tudo. Entendeu? Então, há uma diferença muito, muito grande. É uma briga de leão contra um gatinho. Entendeu? Pra galera do MMA, do jiu-jitsu, é faixa branca contra faixa preta. Quase. Eu acho que faixa branca ainda é melhor que o Bambam, tá ligado? Porque o Bambam nunca botou a luva na mão. Entendeu? Aí vai vir a galera me criticar aí, porque adora, não, mas tá de menosprezando o cara. Não. E o Bambam, ele deu uma entrevista em um podcast, eu não lembro qual foi, e ele falou, porra, o Ngannou quase ganhou do Tyson Fury. O menino lá, o Jack Paul,
Ganhou do Anderson Silva. O Anderson Silva... Porra, mas os caras é do mundo da luta. O Jack Paul vem treinando anos. Não é um... Esses moleques faz wrestling desde pequeno. Estão ali envolvidos com arte marcial faz tempo, então, não é? Isso aí. O Bambam nunca botou a luva na mão. Não sabe dar um soco, tá ligado? Até no programa do Pânico, quando ele fez lá o bate-regaça, lembra? Que ele... Ele contra o menino lá, o Léo Stronda, né? Eu tô ligado quem é. Eu tava aqui nos Estados Unidos já, eu perdi muito dessas coisas aí, mas eu tô ligado o que aconteceu. No soco, ele não conseguiu derrubar o cara esperando o soco, ele deu na luva ali, sem defesa na porra. É horrível. Entendeu? Então, há uma diferença muito grande entre Popó e Bambam, entendeu? Só acontece o Popó deixar ele ganhar. Pois é, aí... Na minha opinião, acho que não passa. Aí é o que eu falei. Eu falei o seguinte: eu não acho ruim uma luta dessa. Eu vejo até cachorro lutando com bode se botar pra eu assisto qualquer coisa. Legal. Agora é o seguinte: tem que ser de verdade. Não dá pra ser igual foi, por exemplo. E olha, eu sou um cara super mente aberta, eu entendo tudo. Eu entendo até o lado do entretenimento. A luta do Popó com o Whindersson, eu tô falando. Não pode fazer o que fizeram naquela luta, porque enrolou pra durar round e tal. Sim. Não pode. O Whindersson quer lutar com o Popó, vai lá e vai lutar com o Popó. Vai acabar em 10 segundos. 10 segundos, exatamente. Porque aí... Esquiva, aí tem que mostrar. Se eu falar assim, Esquiva, eu quero lutar com você. Você tem que mostrar o que acontece quando um Zé Ninguém que nem eu quer lutar com um campeão olímpico. Igual o Popó fez com o Júnior Dublê. Vai lá e derruba e acaba. É isso daí. É isso daí que tem que ser. Perfeito. É assim que tem que ser. É assim que tem que ser. Então, igual eu falei, eu acho legal o Bambam falar do talk show dele. Vendeu tudo, esgotou. Não, véio. Pra caralho, tá todo mundo falando essa porra aí. O cara chorou que tá sem ventilador. Chorou que tá sem ventilador, tá sofrendo no calor. Cara, é muito bom. É muito bom. Vendeu pra caralho, vendeu tudo, né? A audiência, a luta vai passar na Globo. Pois é, cara, doideira, né? A minha luta de cinturão não passou na Globo. Pois é. Não passar a luta na Globo, os caras não te convidaram pra lutar lá, não? Nessa agora, até convidaram. Só que aí falaram, Esquiva não é entretenimento, virou luta de verdade, tem resultado, tudo. Aí já me complica, entendeu? Entendi. Mesmo que eu ganhe, mas aí já não sou eu, já é meu manager, minha equipe, sim, já resolve isso. Sim, entendi. Aí outra... Entendi, mas eu quase entrei, quase eu fui, entendeu? Entendi. Só cara, porque é um evento legal, tá bonito, bem organizado. O Mamá faz um trabalhão bacana. Eu vou estar presente lá no evento. Ah, que massa, cara. Que massa. Eu comprei a passagem um mês antecipado, já ganhei os ingressos, eu falei, Esquiva, tá lotado, mas não consigo pra você o seu ingresso. Pô, tem que conseguir. Conseguir. E aí eu vou estar lá. Então faz um breakdown aí. O que você acha? Hã? Não, eu vou quero dar os parabéns do Bambam pelo entretenimento. O cara tá vendendo bastante, tá? Eu sei que ele não vai ganhar. Isso aí é bem difícil, tá? Eu, como atleta, eu sei a dificuldade, né? Mas eu peço para ele levantar a mão, porque você acompanha a luta, você sabe o perigo que é. O perigo, o risco que ele corre. Você vê aí que tem vários atletas que saem da luta com lesão gravíssima, às vezes até sofre alguma lesão, não pode andar mais. Você vê esse caso do... Acho que é Richard Collum, né, um boxeador. Sim, que ficou tô ligado. Sim, sim. E isso é luta com dois profissionais. Imagina um profissional com um cara que nunca lutou. Exatamente. Entendeu? Então, o meu maior medo, em vez de ser uma luta entre vitória e derrota, ser uma vitória e uma tragédia. Tá ligado? Porque é uma coisa muito séria. Futebol. Tem um amigo meu que é mexicano, ele fala assim: não pode jogar boxe. Você não pode brincar com boxe. Você brinca de futebol, você brinca de vôlei, de basquete, de queimada, mas boxe você não brinca, tá ligado? E então eu
tenho muito medo se acontecer alguma coisa. Porque se acontecer, meu amigo, acabou o mundo do esporte de luta no Brasil. É um perigão mesmo. Ainda mais desse jeito que eu não tinha parado pra pensar por esse ponto de vista, porque você levar uma burdoada 100% do Popó e você não tá esperando ou não saber o que esperar, né? Eu agravo até mais. Porque uma coisa é o Popó acertar, sei lá, um cruzado num boxeador que tá ali preparado, o cara treina pra isso e tal. Entra em golpe, sabe? O Bambam não sabe nem fazer uma esquiva, não sabe defender e tal. Imagina pegar um golpe na nuca, igual o do menino lá do Richard Collum. Pra quem não conhece, pesquisa aí, né? Na internet. Pô, o cara ficou paralético. O cara não pode andar mais hoje, entendeu? Então é uma coisa. Eu chego a me arrepiar, porque é uma coisa muito séria. Muito sério mesmo. Mas eu sempre vamos falo. Falar de alegria. Isso, a parada... em nome de Jesus, não vai acontecer. Não vai. Ele vai desabar lá. O bom é que o Bambam é bem maior que o Popó. Então o tamanho dele vai acabar amortecendo um pouco do... A queda, quanto maior a queda. Mas, olha... A parada que ninguém entende, eu sabe o que eu gosto de falar? Porque o mundo da luta, a galera é muito acessível. Então o pessoal mistura muitas coisas. Tipo, se tu parar ali em Danbury, em Connecticut, 11 horas da manhã numa terça-feira, você entra lá na academia do Glover, tá o Poatan treinando ali. Caralho, o cara é campeão do UFC. Aí tu vai ali em São Paulo, na academia não sei das quantas, tá o Caio Borralho. Tu vai em Minas, chega lá, tá o Borrachinha. E você chega lá, cumprimenta o cara, vê o cara treinar. Se tu treinar na mesma academia, a chance de você estar no mesmo tatame do cara é grande. No futebol, por exemplo, não existe isso. Você entendeu o que eu tô dizendo? Tipo assim, aí tu vai lá, tu é um faixa branca, você vai lá, tu vai fazer um rola com o Glover Teixeira, se tu for na academia dele. Sim. Meu irmão, nunca, se você começar a jogar bola hoje, você vai jogar bola com o Neymar. Nunca. Você entendeu? E a galera acho que pelos caras serem acessíveis e gente boa e não sei o quê, os caras misturam um pouco as coisas. Eu acho que muito... A gente tava falando de um cara lutar com o Popó e a diferença, não sei o quê. Tu já jogou bola? Eu gosto de falar isso porque a galera entende muito melhor do que... Porque quando você fala luta, você fala, pega o Bambam e pega o Popó. Ah, mas o Bambam é grande, o Bambam é forte, de repente... Eu falei, não é de repente. Tu já jogou futebol com um cara que é profissional de futebol? Tu já viu a diferença? Quem sabe, quem entende o que eu tô falando, que já passou por isso, é uma diferença, cara, assim, planetária de técnica, de atletismo, de força, de movimentação. Na luta é a mesma coisa e a galera não entende isso. O fato de você estar parado ali com a mão pra cima não quer dizer absolutamente nada, cara. Tem mais um milhão de possibilidades de movimentação ali que o cara não sabe que tem pra acontecer e ele tá parado lá. E a galera não entende isso. É impressionante. O Bambam tá falando que vai nocautear o Popó no primeiro round. Pelo amor de Deus. Não dá. Não tem como. Ele pode falar o que quiser, mas eu não vejo ele nocautear o Popó no primeiro assalto. Entendeu? Senão, se o Popó... Cara, um seguidor meu no Instagram mandou pra mim assim, Esquiva, difícil acontecer. Mas vamos colocar se acontece. Se o Bambam nocautear o Popó, o que acontece? Meu amigo, ele vai falar muito. Não, vai falar, vai achar que é o rei do boxe. E a galera vai atrás dele, meu amigo. O rei do boxe. Vai acabar o boxe do Brasil. Vai. Porque o Popó hoje, ele leva o boxe brasileiro. É o tetracampeão mundial, ele leva. Se acontecer isso, acabou o boxe do Brasil, sério. Eu vou ler uma declaração dele aqui, ó. Essa vai ser a luta de uma mão. Se eu encostar, ele vai cair. Esse é o Bambam. É a luta da mão. Você que aposta nele pode ter certeza que você não vai ganhar nada. Eu vou nocautear o Popó. Vai ser a primeira vez que vou subir no ringue, mas estou me preparando para surpreender e chocar o mundo. Acredita em mim, porque não estou treinando à toa. Se a minha mão encostar, o Popó vai cair. Esse é o recado. Meu irmão, como assim? Ele tá muito confiante, velho.
Mas é um pouco disso que eu tô te falando. Ele vai ali, ele vê o Popó, ele fala, pô, esse cara não é tão grande assim, tá meio barrigudinho. Fala, pô, vou dar um pau nesse cara aí. Meu irmão, tu não tá entendendo o que tá acontecendo, cara. Tu não tá entendendo o que tá acontecendo. É a mesma coisa pegar um iniciante ali e pegar um Mike Tyson que tá aposentado anos e tal. Ué, o nível é completamente diferente. Vai lá, né, trocar... vai achando lá, ele vai achando... Popó baixinho, tá os mais fortes, vou lá. Na hora que ele tomar a primeira cacetada, meu amigo, ele não volta mais. Eu acho que o treinador joga a toalha. Eu acho que o Bambam, ele vai cair, vai levantar, eu acho, né? Vai levantar todo bestalhado e o treinador vai parar a luta. Porque primeiro round ou segundo round? O treinador e deixar ele apanhar tanto. Será que os caras pedem pro Popó... E quando eu falo assim, não me entendam mal, não tô dizendo que vai ser armado. Espero. Mas tu acha que os caras chegam e falam, Popó, pelo menos aquece o primeiro round e se for terminar, termina no segundo, né? Isso, acredito que sim. Deve falar. Deve falar assim, Bambam, ou Popó, o entretenimento, tal, um round ali pra brincar, pra galera acompanhar e tal, pra depois derrubar. Só que, na minha opinião, eu acho que o Popó vai pra matar. Tomara, tô torcendo muito. Não pra matar, né? O matar que a gente fala, matar a luta ali, acabar com a luta. Não, matar de ganhar pro local. Não, tem que explicar, porque o mundo hoje tá muito chato, Esquiva. Não dá. Imagina, Esquiva Falcão diz que quer que o Popó mate o Bambam. Isso aí, ó. Não é negócio de polêmica. Não, nocautear rápido. Tá corrigindo aqui. Então, eu quero muito. Até cheguei a mandar o Popó, falou assim, Esquiva, eu vou nocautear ele rápido, não vou brincar, eu vou ganhar rápido. Perfeito. Falei, é isso aí. Não dá oportunidade, porque se ele passar um round, ele tem coisa pra falar aí a vida toda. Qualquer round que esse cara ganhar não. Qualquer round que esse cara sobreviver ali, ele vai falar, nunca lutei boxe e demorou 3 rounds pra ele me nocautear. Campeão mundial. Respeita a minha história. Eu sou campeão do BBB. Isso aí é o currículo dele. Eu sou campeão do BBB, primeiro campeão. Eu participei do programa do Tom Cavalcante, turma do Didi. É isso aí. Entendeu? Eu não entendo a necessidade que ele tem de respeita a minha história, eu respeito a tua história, tu tem que respeitar. Ele não tem história. Quando a gente fala de esporte, a história dele no esporte é zero. Né? Claro, não tem nenhuma. Se o Popó quiser ir fazer programa de comédia, e aí ele falar um negócio desse, Popó, tu respeita a minha história, porque eu já fiz o Renato Aragão, aí é outra história. Mas na luta não tem história, porra. Não tem. Não, ele é um cara meio pancada a cabeça. Ele é, totalmente. Totalmente. Eu, quando tava nos Estados Unidos, treinando pros Estados Unidos, e aí ele começou a jogar umas farras pro meu lado, eu também comecei a responder ele. Só que aí, ele foi uma parada, eu falei outra mais sério. Ele foi e me bloqueou, velho. Ele bloqueou. Até hoje, eu sou bloqueado, quer ver? Sério? Sou bloqueado nas redes sociais. Quer ver? Ai, caraca. Só que internet é foda, né? Aí, ó, quer ver? Bambam. Não aparece? Não existe? Não parece, não. Não parece. Aqui, ó. Não parece. Entendeu? Eu tô bloqueado. Eu falei, pô, que sacana, me bloqueou, velho. Bloqueou. Eu não tenho nada contra ele. Só que aí ele começou a me atacar, eu ataquei ele também. Só que ele levou pro coração, né? Mas aí vai tomar um pau, né? Eu até falei, esses dias eu falei, porra, mas não acontece. Não acontece. Se o Bambam acertar essa mão que ele fala tanto e ganhar do Popó, eu entro na fila. Fala, agora eu quero você. Se você é isso tudo. E se você, Bambam, é isso tudo mesmo, já ganhou do Popó, beleza. Se acontecer, eu acho que acontece, né? Não acontece. Vamos fazer a luta de você, então. Eu entro. Entendeu? Aí eu falo, não, eu vou lutar. E aí eu até abro uma brecha aqui, porque essa é a última luta do Popó no Fight Music Show. E depois o Fight Music vai precisar de alguém pra fazer o evento. Sim. Né? Alguém conhecido, alguém da luta e tal. É a última, tipo, o Popó anunciou que é a aposentadoria final mesmo? Dele. Eu não sabia. O Popó vai fazer mais uma luta com um empresário lá em Santa Catarina, Florianópolis, eu acho, contra o Grilo, empresário, né? Que não é do Fight Music Show, não é. É outra coisa lá, outro evento.
E ele falou que essa é a última luta dele. Ele faz music show. Eu não sabia. Quem sabe eu boto eu aí pra lutar. E aí eu escolho. Mas aí eu falei, pô, no meu caso, como eu tô ainda em atividade, eu não quero lutar contra influência, tá ligado? Eu quero fazer a galera do boxe mesmo, trazer a galera do boxe. Talvez um Esquiva Falcão e Epson Conceição. Talvez um Esquiva Falcão e um Whindersson Nunes. Entendeu? Pode rolar. Uma coisa mais luta mesmo, de nível parecido, entendeu? Eu e Epson Conceição. O Epson Conceição é o campeão olímpico, tudinho, entendeu? Então seria ligado, mais legal. Talvez divulgaria mais o boxe também. Entendeu? Divulga. É que a galera gosta de umas bizarrices, né, cara? Não tem, tipo... Os caras querem ver... É um famoso entretenimento. Entendeu, galera? Agora, ó, responde umas questões, assim, que eu vejo a galera perguntando assim, mas a diferença de tamanho do Bambam pro Popó faz diferença? Se o Bambam fosse um atleta de alto rendimento que treinasse o boxe, soubesse lutar boxe, sim, fazia muita diferença. Só que o Bambam, ele é um cara iniciante, nunca botou luva na mão. Então o tamanho dele não vale nada. Na hora que o Popó encurtar a distância, acaba a luta. Entendeu? Na hora que a primeira mão entrar, acaba. Porque o Bambam não sabe esquivar, não sabe se movimentar, não sabe trabalhar um jab e um direct de longa distância. Só se na luta ele inventar uma magia lá e conseguir fazer isso. Mas eu acredito que é pouco tempo ele aprender tanta coisa assim. E o clinch? Ele é grandão, ele vai segurar o Popó no clinch ali e vai conseguir não ganhar a luta, mas evitar de ser nocauteado e amarrar a luta. Existe essa possibilidade também? Então, clinchar não é tão fácil, igual fala, agarrar, né? Não é tão fácil. Você pode muito bem tentar clinchar. Só que quando vai clinchar, se você não sabe, você vai com a cara aberta aqui, assim, vai assim, ó, pra abraçar. É igual um abraço. Você não sabe clinchar. Meu amigo, o Popó sabe muito bem dar um passinho atrás. Você viu aquela luta do Jorge Barrio? O Popó dá um passinho atrás e entra com direto. Encontro. Bem. Meu amigo, o Popó pode muito bem dar um passinho atrás e entrar com um gancho cruzado que vai pegar ele limpo, o rosto dele limpo. Então eu acho que o Bambam não tá preparado para fazer clinch. Não vai dar certo. Ele pode fazer uma vez, agarrar uma vez. Mas na segunda o Popó já vai dar um passinho atrás e já vai combinar. Eu acho que eu não vejo possibilidade nenhuma do Bambam conseguir clinchar o Popó. Até porque o Popó é menorzinho. E quanto mais o Popó abaixar, mais complica pro Bambam. Verdade. E se o Bambam der um overhand assim e pegar? E pegar, eu tô te fazendo as perguntas que a galera tá fazendo assim. Exatamente. Fechar o olho e tacar um pombo sem asa e já foi. Isso. Pode acontecer? Pode acontecer, claro. Só que eu acho que o Popó é muito experiente. Ele não vai deixar isso acontecer. Não vai. Até porque a altura dos dois é muito diferente. Na hora que o Bambam puxar o golpe, o Popó já pode encurtar ele e trabalhar os golpes. Ou dar um passo atrás e deixar o golpe passar, entendeu? Exato. Eu acho que é muito, muito difícil o Bambam acertar um golpe. E fora que o Bambam é muito forte. Então, um mata-cobra, igual a gente do boxe fala, mata-cobra, que é aquele golpe que a galera puxa de trás, fecha o olho e tá nem aí. Isso aí. Uhum. Cara, o Bambam é muito forte. Eu acho que ele não tem essa força toda pra botar em um golpe. Fechar o olho e tacar num golpe. Porque é muito músculo, ele não tem esse gingado de puxar o tronco atrás e dar o golpe, entendeu? Então eu acho também que não vai dar certo. E qual a chance do Popó não ver que tá vindo o mata-cobra do Bambam, né? Nenhum. Não é? Tipo, o cara vai armar aqui, o Popó vai ficar parado ali esperando vir. Não existe, não é? No boxe existe a fita. Você pega, fita, pá, o cara achar que você vai golpear e depois golpeia. Já o Bambam não sabe isso. Porra, eu tô com certeza, velho. Pô, se ele fizer isso, sério, o boxe tá fácil demais. Ele vai ficar e atirar no Popó. Não, ele não sabe. Então, na hora que ele for dar um golpe,
dá um pouco pra trás aqui. Na hora que ele for dar um golpe, ele tá aqui. Ele vai dar um golpe, um direto aqui. Ele vai fazer isso aqui, ó. Ó, isso aqui. Meu amigo, o Popó tem uma visão muito boa. Tem muito experiente, tem muitas lutas. Lutou com os campeões mundiais. Ganhou, perdeu. Acho que tem uma derrota, 2 derrotas. Tem muita experiência no ringue. Na hora que o Bambam puxar, acabou, meu amigo. Acabou. Se o Popó pode dar de encontro, pode sair do golpe, vai ter várias opções pro Popó nocautear. Perfeito. Então, palpite pra luta. Vitória ou nocaute do Popó, do Bambam. Primeiro round. Não vai durar mais de 1 minuto. Perfeito. Só vai durar se o Popó deixar. Mas se o Popó apertar, acaba rapidinho. É o que eu tô esperando que aconteça. E de novo, eu entendo. Se falar, dá uma aquecida ali, movimentada no primeiro round, e depois do primeiro round faz o que tu quiser. Eu até entendo, mas não acho que deveria ser assim. Meu irmão, tu quer lutar com o lutador profissional? Vai lá lutar com o lutador. Bota o Bambam pra lutar com o Poatan. O que vai acontecer? O Poatan vai enfiar um pé na cara dele com 3 segundos de luta e acabou a luta. Acabou. Qualquer outro resultado fora esse é balela, não existe. É ruim, claro. Não é? Deixou o Bambam durar um round. Pô, na moral, vai ser muito zoado. Deixou o Bambam durar 1 round, 2 rounds. Não pode deixar. Exatamente. Porque tudo que você deixa é um argumento pro Bambam. Exatamente. Falar que durou 1 round e que ele perdeu porque se machucou, porque ele veio com essa desculpa. Que tava machucado, que não treinou alguns meses porque tava machucado o ombro. Já? Ele falou, não, mas eu machuquei, mas eu tô treinando, tal. Sem ventilador. Sem ventilador, tal. Então isso tudo vai virar desculpa no final, entendeu? Exatamente. Então eu não vejo responsabilidade, eu vejo nenhum momento que o Bambam acertar uma mão e ganhar do Popó, não vejo, certo? E não vejo também a luta durando pro segundo round. Veja bem rápido, se o Popó for com sangue no olho pra acabar, o primeiro golpe, o treinador joga a toalha, ou ele cai, entendeu? Vai ser isso mesmo. Eu espero que o treinador não jogue a toalha. Que deixe uns segundinhos ali tem pra... que ser, exato. Tem a toalha é muito feio. Pelo menos cair de joelhinho no chão ali. É isso aí. Aquele monstro de joelho no chão. De bunda, no chão, do jeito que quiser, mas tem que perder perdido, né? É isso aí. Eu espero também que o juiz não fique interrompendo muita luta. Sim. Né? Porque às vezes para muita luta e acaba ficando chato, né? Porque a gente quer ver uma coisa e o juiz fica no meio ali. Quanto tempo você acha que o Popó demora? Quanto tempo você acha que o Popó demora pra achar a distância contra um cara que não sabe lutar? 15 segundos? Uns 20 segundos. Apitou, puf! É o Popó caminhar pra cima do Bambam, caminhar, encurtou a distância e... Era, né? Já era. Bom, porque não tem... Tu vai estar lá, depois, de repente, a semana que vem a gente volta aqui e faz uma análise. Vou até convidar o Popó. Vamos ver se o Popó consegue. De repente a gente faz. Eu vou ser o Popó, ia ser legal. Falei, nessa eu tenho que ir, porque eu fui no primeiro, participei do primeiro. Do segundo e do terceiro eu não consegui ir, porque estava nos Estados Unidos, tudinho. Aí o quarto, nada eu consegui agora. E eu acho que de todos, esse foi o melhor marketing. Né? Dá os parabéns pro Bambam também. Eu sei que ele me bloqueou, mas ele me assiste aqui no YouTube. Ele me assiste. Então, vou dar um parabéns pra você, Bambam. Parabéns, tá? Pelo marketing aí. Mas infelizmente você não vence o Popó, nem aqui e nem na China, tá? Difícil pra você. Deu uma travada aqui na internet. Perfeito. Irmão, ó, eu vou deixar tu ir. Valeu demais pela moral aí. Bom show pra você lá. Aproveita, curte. E, semana que vem vamos falar de novo. Aí a gente volta aqui pra falar como é que foi a luta, que vai ser legal. Beleza. Semana que vem a gente tá de volta aqui pra falar o que foi. Tomara que a gente não sofre nenhuma surpresa, né? A chance não tem chance. É só igual a loteria, né? Igual a loteria. Não vai. Pode acontecer, até pode, mas é muito difícil.
Não, difícil. É igual eu ganhar na Mega Sena sem jogar, tá ligado? Não tem como. Sem jogar. É difícil. É difícil. Muito bom. Galera, eu vou deixar o link do canal do Esquiva no YouTube na descrição do vídeo. Entra lá, se inscreve, dá uma moral pro campeão aí. O Esquiva bota uns conteúdos legais lá. É muito, muito bom. Vai lá. Tamo junto, irmão. Obrigadão, viu, cara? Um abração, boa viagem lá. Aproveita o evento, depois a gente fala. Valeu, abraço a vocês também.